Fala pessoal, como estamos? Na aula de hoje, então, eu trago o PIC novamente, né? Mas, junto com ele, eu trago o Processing, uma ferramenta aí para a gente fazer uma integração, né? Com o nosso PIC, que ele nos possibilita, então, fazer interfaces gráficas de uma forma amigável e sem complicação, né? Então, o intuito dele é a gente possibilitar a gente criar interfaces rápidas, prototipar interfaces de uma forma que a gente consegue já testar, implementar botões, fazer uma série de coisas sem ter todo aquele preparato do próprio Java, né? Que a interface do Java para rodar precisa de toda uma preparação do ambiente, uma série de coisas, configurar a IDE e tudo mais, né? Aqui não, o Process é uma IDE que tu consegue, eu vou estar passando o link aqui para fazer o download, né? Que vocês vão ter que baixar, instalar, mas ele vem tudo integrado nele ali de uma forma que já está pronta para uso, né? Já sai programando, já sai prototipando as suas telas e já sai testando também com a placa. Então é para facilitar e conseguir testar de uma forma rápida e até porque não uma interface simples já dá para utilizar. Então vamos começar explicando um pouquinho, então, sobre a linguagem do Processing, tá? Então, tal ambiente, derivado da linguagem de programação Java, é uma linguagem de programação e ambiente para pessoas que desejam programar imagens, animações e interações. Isso porque, como ele é derivado do Java, né? Todas as bibliotecas que rodam no Java vão rodar aqui nessa IDE. Então o Java é muito poderoso, tem muitas informações e bibliotecas que conseguem tratar uma série de itens, né? Então tudo que tu vai conseguir fazer no Java tu vai conseguir fazer aqui, né? Eu digo tudo, mais uma grande parcela vai ter que conseguir estar rodando aqui de uma forma bem prática, né? Então o Process seja ideal para prototipação rápida de ideias como caderno de esboço em software, né? Então, por que prototipação, né? Porque não tem toda aquela arquitetura de software, não tem toda aquela infraestrutura que o Java nativo, que tu vai programar lá, seja no Eclipse ou outra IDE ali, não tem toda aquela complexidade de arquitetura, modelagem, que tu precisaria para um ambiente, para um projeto mais complexo, né? Então aqui a ideia é ser mais rápido, então ele já tem ele tira toda essa complexidade para te poder testar e prototipar de forma bem mais dinâmica. Então o ideal disso é ter essa facilidade, né? Então, para nós é muito bom, assim, até didaticamente, porque a gente consegue já testar as coisas e já ver funcionando ali na prática e interagir com a nossa placa lá desenvolvida. No caso, a gente está trabalhando com o microcontrolador PIC, mas poderia ser o ESP32, poderia ser o ESP, outro tipo de ESP, 8266, poderia ser um Arduino, poderia ser qualquer outro tipo de microcontrolador aí, ou placa de prototipagem, né, e interagindo com essa IDE. Então tu pode usar essa mesma ideia para qualquer outra plataforma. Esse aspecto didático do Processing não limita a sua aplicação em programas reais, que exigem alto desempenho em processamento gráfico ou que exijam portabilidade para diversas plataformas de software. Então, como eu estava falando, né, não vai ter toda aquela arquitetura ali, não vai precisar preocupar com toda aquela arquitetura e preparação do ambiente de trabalho.
que às vezes é importante, porque a gente pode estar pensando numa melhor forma de trabalhar isso e ter um maior controle sobre o que está acontecendo. Aqui muita coisa é transparente, passa batido, tu não vai até o detalhe ali da configuração, mas, por outro lado, tem toda essa parte de ser algo bem dinâmico e rápido de sair trabalhando, né? Mas como ele é baseado no Java, as bibliotecas que tu usa, é a mesma biblioteca que tu vai estar usando num ambiente mais completo, né? Então aqui tu vai ter as mesmas informações, só que de uma forma mais transparente, mais sem tu estar olhando por dentro ali o que está acontecendo no detalhe, né? Tem suporte para as plataformas Windows, Linux, macOS, inclusive para funcionalidades com programação gráfica em 3D, né? OpenGL, processamento de som e vídeo, geração de arquivos PDF, exibição de imagens, SVG e qualquer biblioteca existente para a linguagem Java. Isso é muito interessante, porque nos possibilita, abre uma série de possibilidades de projeto que a gente consegue testar e até testar nossas placas, né? Porque muitas vezes, principalmente no nosso caso, que a gente trabalha como microcontrolador, e a gente desenvolve firmware propriamente dito, ali a funcionalidade da placa, desenvolve a placa, no caso que a gente desenvolve a placa, desenvolve firmware também, né? A gente tem que ter o outro lado, que seria o usuário, né? O usuário ele precisa interagir com essa placa. Então, quem interage com essa placa, se é um usuário comum, ele precisa ter um ambiente mais amigável, uma interface mais amigável para trabalhar com ele. E essa interface, ela precisa ser intuitiva, precisa exibir informações de uma forma também mais amigável, né? Então, tudo isso precisa a gente ter uma interface que nos possibilite facilitar para ele, né? Claro, uma placa eletrônica pode interagir com outras placas eletrônicas, outros tipos de sinais, às vezes nem interagir com um usuário final, né? Mas um usuário técnico talvez precise, dependendo da placa, fazer alguma configuração, fazer alguma coisa assim, e tendo um ambiente mais amigável, facilita a vida, né? Porque geralmente quem vai usar uma placa produzida, desenvolvida, vai ser que muitas vezes não entende de programação, não entende o que está rodando por dentro da placa. É o que acontece, então o que ele vai enxergar desse projeto vai ser a interface que vai ser feita para ele, vai ser disponibilizada para ele para ter acesso, para configurar, para acionar, para verificar as informações. Então tudo isso tem que construir algo que fique mais tranquilo para ele estar analisando, interagindo e configurando e tudo mais, né? No nosso curso, como a gente não tem tempo de entrar a fundo em linguagens de alto nível para desenvolvimento de interfaces gráficas, né, e de interfaceamento de sistema como um todo, a gente precisa procurar esse tipo de recurso que no nosso caso cai como uma luva, né? E olha só, então tu consegue trabalhar com interface gráfica aqui, OpenGL, que é uma biblioteca muito poderosa para trabalhar com ambientes 3D, né? E eu trabalho, particularmente, eu trabalho com muitos projetos com OpenGL, sei como o OpenGL consegue interagir, né? Então ele consegue pegar aí ambientes que tem nuvem de pontos gerado por scanners, e o OpenGL consegue tratar essa nuvem de pontos, né, que seria no ambiente do mundo real aí, né, passada do mundo digital. Então tu consegue tratar esse ambiente 3D, né, e gerar malhas e enfim, consegue trabalhar com isso e gerar coordenadas, porque não
Se tu quiser criar uma placa que faça a movimentação de um robô que tenha que fazer graus, sei lá, 3 graus de liberdade, por exemplo, X, Y, Z, poderia estar pegando de um scanner, poderia estar pegando de um Kinect, né? Essas informações sendo tratadas, e o OpenGL consegue fazer isso, consegue tratar esse tipo de informação, e depois mandar sinais, né, coordenadas para sua placa para coordenar um robô, um motor, enfim. Então aqui essa interface já poderia fazer esse tipo de integração ali, já consegue produzir aí projetos bem mais interessantes, né, nesse sentido. Processamento de som, de vídeo, né, então processamento de imagens, hoje tem muito projeto que tu tem que capturar imagens de câmeras e fazer processamento de imagem e tomar alguma atitude, né? Isso cada vez cresce mais dentro das indústrias, né? Então eu trabalho muito com projetos também com processamento de imagem, então eu sei bastante como isso é importante, né? Então, por exemplo, tu tá lá monitorando uma máquina e consegue processar ali e ver se a máquina aconteceu alguma coisa, quebrou alguma coisa da máquina ou teve alguma movimentação que não devia, ali tu consegue, com processamento de imagem, tu consegue identificar esse tipo de coisa, ou identificar uma peça, ou identificar algum erro de uma peça que está sendo produzida, fazer uma análise, em cima disso tem que tomar alguma atitude. Então essas informações podem estar sendo enviadas para a sua placa que tu desenvolveu, e com essas informações fazer um controle ali de um atuador, fazer alguma coisa para parar o processo ou gerar algum alerta, gerar alguma mensagem, algum aviso, né? Então pode fazer essas integrações, e aqui como se fosse uma extensão né, do que a gente pode fazer hoje, né? Porque hoje com firmware tu não consegue fazer manipulações muito complexas, porque um microcontrolador tem capacidade bem limitada aí de processamento, né? Falando de microcontroladores mais dos que a gente trabalha atualmente, né? Geração de arquivos PDF, então pode gerar geração de relatórios, pode estar pegando informações da placa de sinais aí externos, do mundo externo, e entregando para essa interface aí e salvando no banco de dados, e posteriormente gerando relatórios. Relatórios é importante gerar em PDF, que é um formato aí que protege um pouco as informações. Exibição de imagens ali, como está sendo dito. Então, qualquer outra biblioteca externa que o Java consiga, também tu consegue estar colocando aqui. Uma coisa importante também é esse suporte para plataformas. É bem legal porque tu consegue exportar tanto para Windows, então pode rodar a programação que tu faz, a interface que tu faz aqui, tu pode exportar ela para ela rodar no Windows, pode exportar para rodar no Linux ou no Mac. Então tu consegue rodar em 3 plataformas o mesmo código, né? Com essa ideia de uma forma bem tranquila. E ela possibilita também com o Android. Tu só tem que instalar mais um plugin ali. E também consegue gerar uma APK ali. E também gerar um aplicativo para o teu celular. Então tu vê como é bem interessante de uma forma simples, né? Vamos um pouquinho para a estrutura, então. Então aqui nós temos a estrutura dessa aplicação, e ela vai funcionar daquela forma bem semelhante ali, como o Arduino mostra ali a programação dele inicial, né? Então nós vamos ter 2 funções básicas aqui, né? Que é o void setup e o void draw ali. O void setup seria uma função que roda uma única vez, né? E o void draw é aonde ele fica em loop, né?
redesenhando a tela, né? Então, ele fica ali naquela constante, fica monitorando ali as coisas que estão, os eventos que estão acontecendo, dependendo do evento que se sucede, ele faz uma atualização, ele pode fazer uma atualização na interface, né? Então, se eu estou com o mouse em cima da tela, numa região X, eu posso mudar a cor daquela região. Se o mouse está fora daquela região da tela, da interface, eu posso mudar a cor, fazer alguma outra atitude. Então, dependendo do que acontece na interface, ele vai gerar um evento e ele fica, como no validador, fica sempre monitorando ali para tomar alguma atitude. Então, basicamente, a grosso modo, é isso que acontece aqui. Então, antes que a gente comece a falar mais aprofundado sobre o assunto, só vamos explicar o que é as coordenadas cartesianas e cores aqui que ele trabalha, tá? Então, as coordenadas cartesianas é importante porque é onde é a marcação da tela, da interface que tu vai criar, né? Então, qualquer interface gráfica, ele vai ter uma coordenada cartesiana que ele acompanha onde é que está a posição do mouse, né? A ponteira do mouse, ou se for touchscreen do dedo da pessoa, onde ele toca, né? Ele tem que saber a região que ele está tocando para tomar uma determinada atitude e também para fazer os desenhos e o posicionamento das labels. Então, todo o posicionamento e os desenhos que está sendo feito, ou o acompanhamento ali da ponteira do mouse ou do dedo da pessoa, de um toque, precisa saber a coordenada, precisa pegar essa coordenada para tomar uma determinada atitude. Então, basicamente, o ponto 00, né, a referência home aí da tela, sempre vai ser no canto esquerdo, superior esquerdo, né? Então, aqui é o ponto 00. Então, nós temos o ponto 00. No caso aqui desse exemplo, foi criado com o comando size, né, que já é um comando já da biblioteca do Java, ou do Processing aqui, para criar uma tela. Então, ele vai criar uma tela com esse comando size 100 por 100, ele vai criar uma tela 100 por 100 de tamanho, né? Então, cada ponto aqui vai representar uma posição nessa tela aqui. Então, só para representar aqui, é o ponto 00, no extremo vai ser o 990, né? Então, vai ser sempre XY, né? Então, aqui é 990, aqui vai ser o 9999 em XY, né? E o centro vai ser 50 por 50. Então, essa telinha pequenininha aqui, tu consegue esquadrejar ela aqui como está sendo mostrado, e aqui tu consegue desenhar e sempre vai ter que seguir essas referências aqui. Sobre as cores, né? As cores é importante a gente ressaltar que tem vários formatos de composição de cores aí, né? Se tratando aqui, o mais básico aí é o RGB, né? Então, basicamente são 3 matrizes, né? Então, cada matriz ela representa uma cor. No caso aqui, nós temos o verde, que é o red, o verde, que é o green, né? O B, que é o blue, e o R, que é o red, né? RGB. Ele varia, então, cada camada ali vai variar de 0 a 255, né? Então, a composição dessas 3 matrizes aí vai gerar cor, né? No pixel tal lá. Então, uma imagem, ela é colorida, ela vai ser composta, então, pelas 3 cores. Então, vai ter um pixel de cada cor ali, né? Vai ter um pixel
da intensidade do vermelho, a intensidade do verde e a intensidade do azul. Essas três vão formar a cor daquele pixel e o conjunto de pixels vão formar a imagem, né? Então, como a gente vai trabalhar com elementos bem simples, né, como botões, então vai ter uma região bem grande com uma cor só, né? Então, a gente não vai se preocupar muito com essas questões, né? Então, se fosse fazer um processamento de imagem, aí a gente teria que se preocupar, né? Teria que levar em consideração essas camadas e cada pixel aí, né? Porque tu pode aplicar uma série de cálculos matemáticos em cima dessas matrizes de cor e ressaltar informações que tu queira extrair ali para analisar. Então, tu pode passar para o domínio frequência, né, aplicando Fourier, são cálculos mais avançados matemáticos, né? Aqui, basicamente, é cálculo de matrizes para extrair informações, mas não é, isso aqui é só um gancho para o que se pode fazer, né? No nosso caso aqui, a gente só está mostrando as cores só para colorir botões e deixar nossa interface um pouquinho mais bonitinha, né? Só para entender como é que funcionam as cores aqui digitais. Mas existem outros formatos, né? Então, tem ali o HSB, pode ser chamado de HSV também, né? Que é uma outra maneira de representar, né? Que ele geralmente é por grau, né? Então o H aqui geralmente varia de 0 a 360, então ele vai pegar todos os tons de cores, né, de 0 a 360, e os outros vai ser saturação e brilho. Então é uma outra maneira de representar as cores, né? Não faz muita diferença no nosso caso, mas se fosse processamento de imagem faria diferença se fosse fazer uma análise por cor. Eu quero só pegar a região que tem a cor tal, determinada cor tal é onde tem a informação que eu quero analisar. Aí eu posso pegar o H e analisar ali em cima de um único matriz, uma única camada, eu consigo ter todas as cores disponíveis para fazer uma análise. Pode ser passado para a escala de cinza, né, que é a representação só dos tons de preto, né, de 0 até 255, eu posso representar a imagem só com essa tonalidade. Então é isso, basicamente, a representação das cores que a gente vai trabalhar aqui vai ser com RGB mesmo, né? Então a variação desses 3 bytes aqui vai dar a cor que eu preciso, né? Lembrando que o 0 é o mais escuro e o 255 é o mais claro da cor, né? Claro, então aqui está representando 255, né? Então, totalmente, o mais claro do vermelho, o mais claro do verde, o mais claro do azul vai ser o branco total, né? E o mais escuro do vermelho, do verde, do azul vai ser o preto. Aqui algumas funcionalidades importantes para a gente começar a fazer uma interface inicial, né? Então o size, como eu já tinha falado antes ali, controla o tamanho da janela do programa, recebe 2 parâmetros, largura, altura da janela. Background modifica a cor de preenchimento do fundo da tela, então é a cor de fundo, né, da nossa tela, a gente usa o comando background. A parte de cores, aqui ele só falou o tamanho e cor da janela, que ele está separando por cores, né? Essas informações foram pegas do site oficial lá do Processing. No final da apresentação aqui tem uns links que tem ali informações mais completas, né? Exemplos de uma série de itens que tu pode estar trabalhando, né? Porque é muita coisa que pode se fazer, né? A gente vai dar só uma pincelada, como criar uma interface aqui
até porque não é bem o nosso foco, é só um incremento que a gente traz essa parte de interfaceamento aqui, né? Então, o fill, que seria a escolhe a cor usada para preenchimento das formas, né? Então, é a parte interna de uma determinada forma. Então, tu dá o fill, passa entre parênteses ali o RGB, né? As cores em RGB, e aí pode pedir para fazer um desenho e ele vai pintar para fazer o preenchimento da cor que tu especificou antes ali na sequência do código. No fill você desabilita o preenchimento das formas, então não vai ter cor. Stroke escolhe a cor usada para o desenho de borda e linhas, né? Então é a parte da borda, né? Posso pintar com uma cor diferente. No stroke desabilita o desenho das bordas e linhas. O point desenha um ponto em uma posição específica. O line desenha uma linha ligando dois pontos. O triângulo gera um triângulo a partir de 3 pontos, né? O quad desenha um quadrilátero a partir de 4 pontos. Então, 4 pontos. Passa 4 pontos naquele eixo cartesiano que eu expliquei. Ele vai formar então esse quadrilátero. O rect desenha um tipo especial de quadrilátero. O retângulo a partir de um ponto, uma largura e uma altura. Então, o que acontece? Tu passa o ponto inicial, né? E aí tu vai dizer o quanto que ele vai ser largo e qual é a altura e qual é a largura dele. Então, é esse movimento que a gente faz aqui de marcação da ponteira do mouse. Tu clica e arrasta para um outro ponto. Esse tipo de maneira de fazer o quadrilátero que é esse rect. Diferente do quad, que tu passa os 4 pontos. Aqui tu passa praticamente 2 pontos, né? E aí ele faz o quadrado conforme esses 2 pontos que foram passados. A elipse desenha uma elipse dado a sua coordenada, a largura e a altura. Para desenhar um círculo, a largura e a altura devem ser iguais. Então a elipse tu pode desenhar não só a elipse, mas como um círculo, se for igual. Mesma coisa, tu passa um ponto central e depois tu passa o quanto que ele vai ser largo e qual é a altura altura e quanto é largo essa elipse, né? Arco cria um arco. São pedaços de elipse. A função arco recebe um parâmetro além da coordenada da largura e da altura, o início e o fim do arco em radianos. Então é para fazer um pedaço aí como foi dito ali, né, de uma elipse. Bezier constrói uma curva de Bezier a partir dos pontos âncora e pontos de controle. Um tipo especial aí de curva, né? Curve desenha uma linha curva. Aí nós temos outros aqui, begin, shape, vertex, end shape. Constrói um polígono a partir de um conjunto de vértices. Aí é um polígono, então um polígono seria, tu vai passando pontos, e ele vai interligando esses pontos ali e vai gerar um formato qualquer que tu quiser, né? Conforme tu vai botando os pontinhos, ele vai ligando e vai formando aquele forma, pode ser uma forma mais maluca que quiser, ele vai seguindo os pontos que tu vai interligando. Vai seguindo os pontos e ele vai interligando. Outros atributos aqui, né? Então aqui tem um stroke, como já foi falado, a questão das bordas, né? A cor das bordas. Aí nós temos uma variação que é o stroke weight, determina a espessura de uma determinada linha. O stroke cap
escolhe o estilo de renderização e das finalizações de linha. Stroke Join define o estilo de função dos segmentos de uma linha formando um polígono. No Stroke desabilita, como eu falei ali, a questão das bordas e linhas. Fill a questão de preenchimento da cor interna. No Fill desabilita o preenchimento. Smooth desenha um elemento geométrico com bordas e cantos suavizados. Aí para não ter cantos retos, né, de 90 graus, ele vai dar uma arredondadinha ali. No Smooth desabilita isso. Rect Mode configura o comportamento padrão de um retângulo. Retângulo é desenhado. De como um retângulo é desenhado. Então isso seria, então aí tem muitos outros, e não só de desenho, mas de comunicação, de protocolo. Então, dependendo das bibliotecas que tu vai inserindo, tu vai tendo mais recursos. Esse é só o basicão aqui para fazer alguns desenhos, para a gente criar alguns botõezinhos e fazer algumas coisas bem simples assim. Algo importante aqui é a comunicação. A maneira que a gente vai se comunicar com a nossa placa vai ser através da comunicação serial. Então a gente vai fazer nossos trabalhos aqui, vai ser através de uma porta serial. Então ali nós temos o comando, a importação de uma biblioteca lá em cima, import processing.serial. Então ele importa a biblioteca que tem as funções para poder inicializar uma porta serial, né? Então ali nós temos serial port, eu instanciei ali, declarei aquele objeto ali, né? Aquela classe ali, myPort, e depois no setup eu configurei, né? Então myPort igual a instanciei, criei o objeto ali, new serial, this serial list, e passei ali, aquele 1 ali representa o nome da porta. Por exemplo, um computador tem várias USBs, pode criar aí teria que criar um recurso ali para poder buscar as USBs que tu tem, né? No nosso caso aqui eu busquei o 1, né? Mas no caso de vocês pode ser um outro número ali. Depende de onde tu vai conectar a tua placa, né? Qual USB que tu vai conectar a tua placa. Então tu vai conectar ali e depois tu vai passar ali o baud rate, que seria a velocidade de comunicação serial, né? No caso ali eu estou usando 9600, seria uma velocidade relativamente baixa, né? A gente não precisa aí transmitir em alta velocidade, que só se coloca em casos muito necessários aí, né? Que eu sempre gosto de citar a questão da impressora 3D, né? Que precisa ter um baud rate bem alto, o máximo que for possível, porque ele tem que transmitir ali uma série de coordenadas de movimentação da máquina, não pode parar, não pode estar esperando essa movimentação, porque marca a peça e tudo mais, então tem que se transmitir de uma forma bem rápida e usando buffers e tudo mais. No nosso caso, a gente só vai transmitir alguns comandos da interface para a placa e da placa para a interface. É só essa troca que a gente vai fazer. Outro ponto importante aqui é os eventos de mouse, né? Então, nós temos algumas funções aí. Uma delas no caso de função ali, seria o mouse click. Então, essa função aqui é uma função padrão, né? Então, se tu declarar ela no teu código, toda vez que houver um clique do mouse, ela é chamada automaticamente. E esses outros parâmetros aqui de cima, eles são preenchidos também automaticamente, né? Então, o mouse preset é uma variável booleana que detecta se houve algum clique do mouse. Então, toda vez que há o clique do mouse, essa variável ela muda de estado.
Mouse x é uma variável que contém a coordenada x do mouse, e mouse y é a variável que contém a coordenada y do mouse, que é necessário porque a gente está trabalhando numa tela e ela segue ali o padrão cartesiano. Então tu precisa saber onde a pessoa clicou ou onde a pessoa está onde a pessoa está passando com o mouse ou coisa assim. Então esse mouse x, mouse y vai mostrar sempre a posição, né, do mouse para a gente poder saber se ele está dentro de uma região que precisa tomar alguma atitude ou não. Certo? Aqui nós temos algumas referências, tá? Importantes para complementares, né? Então nós temos o process.org.reference, que tem as referências mais completas. Se não me engano está tudo em inglês. O que eu passei ali isso é traduzido, né? Nós temos aqui uma outra parte, se não me engano, esse aqui é um outro help que tem, acho que está traduzido, né, explicando um pouco mais as funções, tem mais exemplos ali de aplicabilidade, né, tem uma application note, né, mas esse aqui é um site que está traduzido essas informações. Aqui o process.org.downloads, onde vocês vão fazer o download aí do process. Só cuidando aí, se for o Windows 32, tem que baixar o 32. Se for o Windows 64, tem que baixar o 64 para poder rodar direitinho. E nós temos o process.org Books, que tem mais informações, livros aí referindo-se ao processing. Eu vou quebrar essa aula de processing aqui e pique em duas aulas, tá? Essa aqui eu vou parar por aqui, fazer essa introdução, né, sobre esse assunto. Então, peço a vocês que instalem em todos o Process, que é bem simples. Faz o download e baixa. Aí guarda na tua máquina, instala, vê se ele vai abrir direitinho, vai rodar direitinho. Dei uma olhada nessas referências, dei mais umas lidas complementares aí sobre o Process para vocês interagirem mais um pouco. E na parte 2, vamos fazer um exemplo, né, onde a gente vai fazer uma tela de acionamento, né, e um firmware para o PIC, onde a gente vai fazer alguns acionamentos através dessa interface, né, e usando a comunicação USB. No caso, a gente não vai fazer fisicamente, vai fazer tudo simulado. A gente vai usar o ProteoISIS para fazer o nosso sistema lá. E aqui a gente vai usar o nosso Process através da comunicação serial. A gente vai usar um simuladorzinho de USB, de comunicação serial, que a gente vai conseguir interligar internamente aqui para conseguir que a ação da interface consiga interagir lá com o ISIS. Então a gente vai conseguir simular e trabalhar de uma forma bem dinâmica, bem rápida, sem ter que estar gravando na placa e fazendo essa parte de transferência aí de código para nossa placa, interagindo. A gente vai fazer tudo internamente para poder simular esse exemplo que a gente vai fazer e posteriormente outros exercícios e exemplos a gente vai estar trabalhando em cima disso aí. Então o que eu tinha para a aula de hoje era isso, essa parte introdutória, né? E ficamos para a próxima aula, a continuação dessa parte aqui. Até mais. Falou!